Olá, sonhadores! E viajantes! Hoje a gente vai... Tá, tudo bem? Continua. Hoje a gente vai contar um pouco sobre a nossa história para vocês. Então, eu sou gaúcha, nascida em Porto Alegre. Minha área sempre foi no Brasil recursos humanos. Inclusive já trabalhei na minha área aqui na Irlanda. Então, se você não assistiu ainda, clica aqui em cima ou na descrição, você vai conseguir assistir aos nossos empregos anteriores. Bom, e eu também sou gaúcho, sou da área de gastronomia, né? E já trabalhava com isso no Brasil e também tive, né, o privilégio de trabalhar com isso aqui também na Irlanda. O Cris trabalhou só na área dele, tanto no Brasil como aqui, né? O maior sortudo. Muitas pessoas perguntam, né, e têm a curiosidade de saber como originou, né, a gente querer morar fora do país e se foi de concordância de ambas as partes. Não foi. Né? Já digo que não foi. Né? Então, a primeira visão de querer mudar do país, né, e de querer morar fora foi da Aline. Né? Ela que teve a ideia e começou a fazer pesquisas e aí me falava alguma coisa e outra, e eu basicamente nunca imaginava, nem até pensava em sair do país. Na verdade, né? eu também não pensava, é que eu tive influência dos meus empregos anteriores, né, no Brasil e tal. O pessoal viajava muito, né, tinha aquela vibe de muito viajar e tal, e eu comecei a me interessar e pensar assim, e por que a gente também não pode viajar, né? Então foi aí que foi dando aqueles estalos assim, nossa gente, eu preciso viajar também, por que todo mundo consegue e a gente não consegue, né? E basicamente as viagens internacionais que a gente já tinha feito... Ai gente, eu nem conto, porque... Era Uruguai só, né? É fronteira do Brasil, Pra quem mora no Rio Grande do Sul, né, sabe que a fronteira é todo, próxima, né? É fácil, né? Então era o único lugar que a gente tinha ido. Eu nem conto porque é fronteira, então nem dá pra considerar. Então viagem internacional a gente nunca tinha feito antes. Então praticamente a Irlanda foi a primeira viagem oficialmente internacional. Exatamente. E essa vontade cresceu por causa dos empregos, o pessoal, né, tinha muita gente falando inglês e a gente não falava inglês. Isso particularmente para mim sempre foi um sonho, por causa das músicas, dos filmes, quando eu era criança. Mas que não era na Irlanda... tem isso, né? A primeira opção. Né? Eu já tô aqui falando um monte de coisa, né? E ela na esqueceu verdade desse detalhe. E na verdade a história toda mesmo começou Tudo por se causa iniciou da Austrália. A gente queria muito a Austrália, porque o clima era parecido com o Brasil, ganhava-se bem, ainda ganha-se bem, falam muito bem desse país, inclusive agora, na época da pandemia, é um país que está se destacando muito. Exato. Todos se diziam, né, que a Austrália era, digamos, um Brasil que deu certo, por causa do clima, eu não gosto disso toda, porque né? eles também têm problemas, assim como todos os países, todos os né? países, mas... Nenhum lugar é perfeito. Mas sim, o primeiro país que eu pensei, assim, que eu comecei a pesquisar foi a Austrália. Bom, muitos já devem saber, a Austrália é muito caro, é um pouquinho complicado com visto, e eu, por ter cidadania europeia, facilita morar na Europa. Então não tem suas facilidades que fez a gente procurar outras alternativas, né? Foi aí que a gente, então, descartou a Austrália. E começou a trabalhar a possibilidade da Europa. Exatamente. E aí, a Europa, pensamos na Inglaterra. A Inglaterra fica super pertinho da Irlanda, né? Mas também, eu acho que a Inglaterra era uma coisa gigantesca, né? É uma cidade gigantesca. É um país gigante, né? É um país gigante. Óbvio, também tem bastante oportunidades. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente ficou pensando na oportunidade de talvez pegar a Irlanda, que era já um local bem visto, né? Também por bem muitos falado, intercambistas, facilidade, né? E aí a gente pensou, bom, vamos dar uma olhada mais a fundo na Irlanda e ver como que é, né? Aí, gente, eu comecei a ver que só chovia, só ventava e quase não tem verão aqui, apesar de a gente estar num lindo dia maravilhoso de sol aqui hoje, não é muito comum. Então, aí eu já estava desistindo, já estava dizendo, eu acho que não vai rolar, já não rolou a Austrália, não vai rolar a Inglaterra, porque a gente não tem muita afinidade, porque é um país muito grande, a gente queria algo menor. Então, assim, acho que não vai rolar também a Irlanda pela questão do clima.
Mas aí, pesquisando mais a fundo, a gente foi gostando, se apaixonando e vendo que ia ser uma grande oportunidade profissionalmente, e de viver, e de aprender o inglês. Nas pesquisas que a gente fazia, a gente tinha, como tudo que é coisa, né? Tem sempre o balanço, né? Uns diziam que não era tudo isso, não era sempre... Tem que ver sem sol pra e tirar tal. tuas Então conclusões. A gente, né, balançou bastante isso e a gente resolveu, né, arriscar e ver como é que era, né? Afinal, era um intercâmbio, né? O nosso objetivo, aparentemente, inicial era 1 ano, né? Sim. Nesse 1 ano a gente ia ver se gostava, se adaptava, se ia conseguir emprego. A gente deu um prazo de 1 ano, né? Vai ou desce. Dá certo ou não dá. E estamos aqui, né, até hoje. E aí que a gente também iria estudar o inglês na Irlanda, porque afinal de contas a gente não tinha inglês nenhum. Nenhum, né? gente, nada. Mal e mal ali, a questão dos números, né, cores e coisa e tal, e bem mal e mal, né? A gente até chegou a fazer, antes da gente vir, né, uns 3 meses antes de vir, umas a gente aulas até particulares. mas mais para auxiliar, assim, no pedir alguma mas, coisa. Não auxiliou quase pedir nada. comida, pedir informação, não passar aquela pura dificuldade sem inglês nenhum, né? Mas que também foi basicamente quase nada, mas foi só para não estar com eu falei zero. que não auxiliou em quase nada, porque apesar, né, do professor ter formação super boa e tal, óbvio que agrega alguma coisa, mas é que assim, quando tu chega aqui, tu vê que a gente não sabe nada. Tem muita gente que coloca no currículo, nível intermediário de inglês, chega aqui e vê que não tem nem o básico, porque difícil. o dia a dia é diferente. Porque na prática a coisa é bem mais embaixo, né? O bicho pega. Então, o meu nível também, né, era 0 de inglês e o sonho todo, como eu falei, foi ali desde criança, de entender as músicas, e hoje a gente pode, né, entender muita coisa, a gente não é perfeito, a gente não é 100% fluente. Eu diria que a gente não é nem 100% fluente no português, né? Mas assim, a gente já aprendeu muito, já são 5 anos vivendo aqui, a gente já entende praticamente todo mundo, consegue se virar muito bem nas viagens, no dia a dia, no trabalho. Então, em inglês, realizamos esse sonho aqui. E outra curiosidade também que as pessoas, né, nos perguntam e querem saber é se a gente já tinha o dinheiro todo, né, para investir, né, nesse intercâmbio, nessa viagem, né? E a resposta é não. Não. Né? Tanto que a gente quase desistiu também por conta disso, dinheiro. né? A gente sabe que a diferença, né, de câmbio e pro euro, pro dólar, os valores das coisas eram muito caras, né? Ainda são. Então a gente avaliou que se a gente fosse juntar, a gente ia demorar muito tempo para fazer isso. Sim. E ao mesmo tempo a gente pensou, bom, né, a gente tem a casa, né? Que era a única coisa que a gente tinha na época. Que era a única coisa que a gente tinha na época. E as coisas dentro. Carro a gente já tinha vendido já. Então a gente pensou, bom, ou é agora e a gente tenta vender a casa ou nunca, e ver, né? Ou nunca, né? Porque dinheiro a gente não tinha. Né? Familiar vivendo fora para ajudar, talvez, né? Emprestando uma casa, não tinha. Também não. Então tipo, era isso ou nada. Então, e o nosso propósito exatamente era esse, né? Quer dizer, com as condições que a gente tinha, né? Fazer essa viagem, esse intercâmbio e ver como ia acontecer. Então a gente viu que só vendendo a casa e aí... Foi uma decisão bem difícil. Foi bem complicada. Porque era a única coisa que a gente tinha, né, gente? Tipo, nossa, vender a casa para fazer um intercâmbio, para aprender inglês. Porque a gente pensou, né, vai que a coisa não dê certo, a gente volta e aí não tem mais a casa. Mas aí o que a gente pensou? Pelo menos a gente não vai gastar todo o dinheiro da casa no intercâmbio, qualquer coisa a gente volta, compra outra casa, volta a trabalhar. E outra que a gente voltou também com o pensamento dizendo, bom, o máximo que vai acontecer se a gente ficar só esse 1 ano, pelo menos a gente já aprendeu alguma coisa de inglês, né? Bastante, mas não ainda. Não o suficiente, mas melhor do que a gente veio. Com certeza. Né? E que isso talvez... Teve uma experiência diferente, conhecer alguns países. Exatamente. O máximo que ia acontecer era não perder nada, eu acho, assim, na minha opinião. Eu acho que é um ganho. Isso porque a gente via como fazer um intercâmbio um baita de uma experiência, né? Sim. Como foi e vem sendo, e era um até sonho, agora, né? Pra mim, pelo menos, aprender inglês era um sonho. Então, acho que se eu tivesse encerrado aquele primeiro ano aqui e ter ido embora, pelo menos eu realizei uma vontade de fazer uma viagem internacional, de aprender inglês, de conhecer um lugar diferente. Mas aí, né, como já falamos, estamos aqui até hoje. A ideia de início era vender a casa, a gente achou que até ia demorar, né? Não, foi muito rápido. Tudo conspirou, gente. Mas foi muito rápido.
né? Quando a gente quer, vai atrás, tudo conspira e vai. E a gente já está finalizando aqui esse vídeo. A gente queria deixar uma mensagem bem especial para cada um que está assistindo esse vídeo, dizendo o seguinte, que não importa se você não tem condições financeiras, não importa de onde você veio, a gente realmente não é de família rica e que não tem condições de fazer tudo que a gente fez até hoje. A minha família, por exemplo, e a do Cris, poucas pessoas já fizeram alguma viagem assim, ou quase nenhuma, né? Assim, se for contar mesmo, quase nenhuma teve essas oportunidades que a gente teve. Então, assim, realmente fica aqui o pensamento de que se realmente você quer e vai atrás, vai achar um jeito, ou é de vender o carro, é vender a casa, juntar dinheiro, abrir mão de algumas coisas, que vai dar certo. E que a gente viu também com tudo isso, né? É que na venda da casa a gente vendeu exatamente tudo dentro da colher casa. Até a máquina de lavar roupa. A gente se desfez de tudo. E aí a gente viu que esses bens eram somente bens materiais, né? E que a gente muitas vezes compra as coisas, óbvio que é um conforto ter as coisas em casa, mas que são coisas que a gente simplesmente viu que eram apenas bens materiais, né? E isso foi muito gratificante pra gente, porque a gente viu que a gente pode viver com pouco, né? Com sem essa coisa de ter mais vários eletrodomésticos, várias coisas. Isso para nós foi um aprendizado e que nos serviu também, né, para garantir, né, porque a gente fez um bom dinheirinho com a venda dessas coisas fora a venda da casa. Que ajudou a gente aqui, né, na Irlanda. Então, uma dica aí, como a Aline falou, é isso, entendeu? Veja as suas possibilidades, faça seu planejamento, não desista, porque sempre há uma alternativa. Com certeza. Né? E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Bye, bye. Beijo.